Discutir a influência da violência no comportamento das crianças e dos adolescentes. Debater o acolhimento, o trabalho do cuidador. Bom, estes são alguns assuntos que estão sendo discutidos durante todo o dia de hoje no Seminário Regional dos Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. O seminário acontece no auditório da Faculdade de Medicina, no Campus 2 da UPF. Para falar um pouquinho mais sobre este assunto, nós convidamos a secretária adjunta da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, Helenir Chapoy. Seja bem-vinda ao PFTV em um dia de muito trabalho para vocês. Obrigada, realmente um dia de muito trabalho, mas também muito importante para nós que trabalhamos com esses serviços, os serviços de acolhimento, nós que acolhemos crianças e adolescentes. Hoje nós temos quantas crianças em casas de acolhimento em Passo Fundo? Em casas de acolhimento nós temos em torno de 70 crianças, no dia de hoje, e mais 8 crianças em outra modalidade de acolhimento, que é o acolhimento familiar, em famílias acolhedoras. Destas 78, quantas estão à espera de um lar definitivo? Estão à espera da adoção, Helenir? Quando as crianças acolhem, imediatamente após o acolhimento, uma equipe passa a fazer todo um acompanhamento e ver todas as possibilidades de retorno à família de origem, dos próximos encaminhamentos que serão dados. O acolhimento ele não é o fim do processo, ele é a parte de um processo. Então, a partir daí se pensa para onde vai essa criança. Das crianças que nós temos, que já estão sendo acompanhadas por essas equipes há bastante tempo, eu diria assim que em torno de 30% dessas crianças teriam possibilidade sim de ir para uma família substituta ou seja, adoção. Ou seja, destas 78, talvez 25, 30 delas estariam à espera de um lar, as demais com perspectiva de retornarem às suas famílias originais. Exatamente. A maioria delas está na casa de acolhimento por quais motivos? São por graves violações, As crianças tiveram seus direitos violados dentro da família, dentro da família extensa, quando as pessoas que poderiam protegê-las de alguma forma, temporariamente, estão sem condições de garantir essa proteção às crianças. Então, são as mais diversas situações: maus tratos, abandono, negligência familiar extrema, abuso. Então, são situações de violências graves que acabam acontecendo e há uma necessidade, então, de por um período retirar as crianças até que a família se reorganize, até que se pense outras alternativas de proteção para essas crianças. Bom, o seminário que acontece durante todo o dia de hoje reúne assistentes sociais, psicólogos, advogados, educadores, e vocês vão passar o dia de hoje falando sobre quais dilemas desse contexto, Helenir? Olha, na verdade é um dia bem importante e é um dia que nós paramos para pensar o acolhimento no município de Passo Fundo, sendo que o município é um dos poucos assim que tem a gestão municipal de casas de acolhimento, de serviços de acolhimento, pensar onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Então, há alternativas, nos instigar, nos provocar, nos desafios que nós temos. Os maiores desafios realmente são esses, da violência que acontece, dos traumas que as crianças trazem para dentro das casas de acolhimento, do trabalho que precisa ser realizado, da força que os profissionais, os monitores, os cuidadores, todos os envolvidos precisam ter para lidar com essas situações, que no dia a dia, a criança muitas vezes está ali sofrendo, reproduzindo, sentindo. Então, isso tudo é desafiador para nós. Chega um momento que a gente precisa, então, pensar algumas alternativas em conjunto, como rede de proteção, com todos esses profissionais que você falou, e nós estamos bastante felizes porque, na verdade, está bem diversificado o nosso público. Tem pessoas de vários segmentos preocupados e interessados nesse assunto, que é um assunto de todos nós. Além do enfrentamento da violência, talvez o principal desafio para evitar o caso da adoção, é preciso também, quando a criança já está em situação de adoção, mudar a cultura das pessoas que têm uma preferência clara. Elas querem as crianças pequenas. E hoje, muitos dos que estão para adoção já são grandes. Exatamente. Então, esse é o maior desafio e é o que dificulta as crianças, então, serem encaminhadas. Nós temos alguns casos de crianças que estão há vários anos nos abrigos, na instituição, e que ficam por um período longo, porque não há uma possibilidade de um encaminhamento para uma família que possa adotar essas crianças. O que se pode dizer às famílias que estão aí à espera, porque existe toda uma burocracia, não é, Helenir? Aí cerca de 30 crianças
propostas para serem adotadas em Passo Fundo e um número muito maior do que esse de famílias querendo adotar. Além da questão da preferência, existe um entrave burocrático. Na verdade, assim, existem processos jurídicos que precisam ser definidos, né? Então, isso tudo todo é um processo que às vezes leva um determinado tempo. Eu não diria que todas estão definidas a situação realmente de uma adoção, mas o que precisa é talvez ampliar um pouquinho o olhar, né? Porque a maioria das pessoas, elas querem as crianças menores, as crianças pequenas, mas nós temos crianças assim de todas as idades e crianças que só precisam de amor, de afeto e de carinho. Perfeito. Obrigada, Helenir, pelas informações. A gente acabou de conversar com a secretária adjunta das Sencas, Helenir Chapois.